Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esportes, vamos? No último domingo, o Santos perdeu na Vila Belmiro, diante do Grêmio. Eu me lembro muito bem. Foi agora. O Alvinegro perdeu por 3-1 pela 11ª rodada do Brasileirão e está na zona de rebaixamento. O que chama a atenção é que o Peixe não perdia há 8 meses, desde 16 de novembro, quando o Cruzeiro ganhou por 1-0. Depois dessa derrota, o Santos está na 17ª colocação. O Santos volta agora amanhã em campo, às 7h30 da noite, contra o Goiás. E a situação do técnico do Santos não está boa, não, né? O pessoal já está querendo trocar o técnico, né? Vamos aguardar os novos capítulos. Marcos Sérgio Duarte, meu amigo Marquito, presidente do Sindicato dos Urbanitários. Tudo bem, Marquito? Bom dia, tudo bem? Tem gente que ainda chama você de Marcos Sérgio Duarte ou não? Tem, minha mãe. Minha mãe e minha mulher quando tá brava. Porque todo mundo é Marquito, uma figura muito conhecida e respeitada no meio sindical. É engraçado porque tem algumas pessoas, até de trabalho, que se perguntar para mim qual o nome, eu não sei, porque a gente se acostuma a chamar às vezes por um apelido, né? Por um nome mais carinhoso. Marquito, eu tenho alguns temas importantes na pauta, que foi elaborada na discussão, mas eu vou primeiro já provocar você como líder sindical, como presidente dos sindicatos urbanitários e como cidadão que também paga as suas contas. A gente não consegue entender, a maioria da população, dos meus telespectadores, esse aumento da energia. Alguns falam que não houve um planejamento e que se houvesse um planejamento lá atrás, esse aumento seria minimizado. Ao mesmo tempo, a gente ouviu na época da eleição a presidente falando que não ia haver aumento na tarifa de energia elétrica e aconteceu simplesmente o oposto. E um aumento que deixou a gente não de cabelo em pé, e sim de boca aberta. É um aumento que, no meu entendimento, é mais do que um choque. Porque eu, por exemplo, eu gastava em média de 120, 130 a conta de luz, somos em 4 em casa, né? Veio 310. Às vezes mais do que 100% de aumento. E os aumentos continuam. O que você poderia sintetizar ao nosso telespectador a razão desse aumento da energia elétrica, para ver se o telespectador entende, você resumidamente explicar para ele? Bom, primeiro assim, há na verdade uma série de fatores que contribuem para o reajuste da tarifa de energia. E que não vem de 2014 para cá. Não vem de 2014 para cá. O Brasil, na verdade, tem e fez um planejamento para gerar energia, tá certo? Não só a partir da energia hídrica, onde 70% da geração da energia produzida no país vem dos recursos hídricos, né? E além de outros planejamentos. O que houve, na verdade, foi o seguinte, foi atraso nas obras, problema de licitação, né? Problema de licenças ambientais. Tudo isso atrasa os investimentos na área de geração de energia. E aí o governo fazia o seguinte, bancava a compra de energia por parte das distribuidoras de energia termoelétrica, que é a chamada energia suja, que é a energia mais cara. Então o empresário do setor, principalmente na área de distribuição, e aqui na nossa região é a CPFL, ou a Electro no litoral, né? Com o Guarujá, então, por exemplo. Guarujá, Bertioga, né? Tal, Bertioga é Electro. Então, essas distribuidoras compravam energia de termoelétrica e o governo federal bancava isso. Passavam uns meses, o governo federal, quanto você gastou, está aqui. Então, havia um certo sossego na tarifa, tá certo? Ocorre que, aí um outro fator, quando o SCAF, então, em 2013, começou aquela campanha, precisa a redução da energia para que a indústria volte a crescer, lembram-se disso? Né? Quer dizer, ele quando falou isso, ele não falou de graça. Na verdade, o presidente da Fiesp já devia ter uma conversa com o governo federal na perspectiva de reduzir a energia. E aí não tem mistério. Você reduz o preço de alguma coisa, as pessoas usam mais. Né? Se você reduzir o preço do filé mignon, do alcatra, todo mundo vai fazer um churrasquinho a cada semana. É a mesma coisa a energia. Quer dizer, não houve as obras não andaram no tempo que se esperava, inclusive obras do PAC, tá certo? E houve um consumo maior de energia por conta da redução. O resultado é que agora teve que aumentar.
Porém, e o Fantástico fez uma matéria muito boa, eu não cheguei a ver, mas eu tive matéria algumas investigativa. investigativa e tentando explicar o Sim. porquê das coisas. Mas você vai ver um paradoxo. Por exemplo, você acha que o empresário está perdendo dinheiro porque o governo parou de pagar a termoelétrica? Não está perdendo dinheiro, não, porque está aumentando a tarifa. Então, o empresariado não perde dinheiro nunca. Mas na hora de negociar com a gente, com os trabalhadores, aí eles falam da crise hídrica, da crise energética, da crise política e econômica, e aí, mas só que a tarifa continua alta. Nós tivemos a CPFL de outubro até março, se eu não me engano, foi 50% de reajuste na tarifa. E na revisão tarifária no segundo semestre, provavelmente em setembro, outubro, já começou. deve ter de novo outro aumento. Teve agora na Eletropaulo em São Paulo, deve ter de novo na CPFL lá para setembro ou outubro. Agora, infelizmente, resumidamente é isso. Agora, vocês estão, até a pauta fala aqui, numa campanha salarial e parece que essa negociação está meio difícil, por quê? Quanto que vocês estão pedindo de ganho salarial, com relação, de aumento com relação a essa negociação com a CPFL? Então, a CPFL, a perda salarial, vamos entender que a database é junho. Portanto, de junho do ano passado a maio deste ano, a perda dos trabalhadores pelo DIEESE ficou 8,82. Seria a inflação do período? A inflação do período. E pelo IPCA, que é do governo também, assim como o INPC, está em 8,47, tá certo? E nós estamos pedindo mais 2,6% em função da venda de energia. De forma coerente, a gente sempre pede o percentual de aumento real com relação ao percentual de venda da energia. E aqui cabe um parênteses, veja que a CPFL vendeu menos energia, mas arrecadou mais em termos financeiros, porque justamente a tarifa está cara. Então ela vendeu menos energia no setor industrial, porque o país não cresceu, a indústria não cresceu, mas, no entanto, vendeu mais na área residencial e comercial. Essa é a nossa pedida e a empresa, a última proposta foi ontem, oferece 6,2% e mais 1% em janeiro, ou seja, que não chega nem nas perdas, chega em 7,2%, 7,3%, enquanto a perda é 8,47%, 8,80%, e mesmo assim quer parcelar, pagar só em janeiro. Agora, Marquito, como que está essa negociação? Foi feita alguma assembleia para ver se a categoria aceita o que a empresa está oferecendo? Vocês pretendem entrar em greve? Tem alguma decisão aí entre os trabalhadores? Nós ainda não deliberamos nada. É preciso entender também que a campanha começou tarde. A primeira reunião foi em 17 de junho, e a data base é junho. Tivemos outra no dia 30 e outra ontem. Teremos uma nova rodada de negociação dia 13. O sindicato está chamando uma assembleia, aproveito para convocar todos, no dia 15. 15 de julho. 15 de julho, assembleia às 18 horas, para então nós verificarmos como anda a negociação e se teremos que fazer alguma greve ou não. Essa assembleia vai ser lá mesmo no sindicato, na Rua São Paulo? Lá mesmo no sindicato, na Rua São Paulo, número 24 e 26. Marquito, eu tenho uma outra, eu queria até aproveitar se explicar para o nosso telespectador. Quando o telespectador ouve Sindicato dos Urbanitários, o que pesa mais é água, em segundo lugar energia, e depois eles não lembram também da CETESB, os trabalhadores da CETESB. O que envolve o Sindicato dos Urbanitários para o telespectador ficar bem informado? Então, historicamente, esse nome vem de serviços urbanos. O sindicato foi fundado em 1942 como uma associação, depois reconhecido em 47, a partir dos carris urbanos. E nós moramos em centros urbanos. Nos centros urbanos. Né? Então aí veio o pessoal também da água na época, porque também havia um trabalho intenso, muitos canais, era muito insalubre. Então veio o pessoal da água e dos carris urbanos, aí serviços urbanos, né? E foi se virando urbanitário. A CETESB, fundada em 82, agregou também esse serviço, porque afinal de contas controla o meio ambiente. E com relação à unificação dos plantões da CETESB, parece que está tendo aí uma certa reclamação por parte da população, quando precisa entrar em contato com a CETESB? O que acontece assim, a CETESB tinha uma equipe de plantão de sábado e domingo, duas pessoas em Cubatão e duas em Santos. Quando eu falo duas pessoas, engenheiro e técnico, responsável por qualquer eventualidade, qualquer necessidade, qualquer urgência. Eram acionados por telefone ou ficavam na empresa? Ficavam na empresa e aí eram contactados. Sim. Isso reduziu depois para um.
um em cada lugar. E agora a CETESB coloca apenas um para a Baixada inteira, para a Baixada inteira, né? Inclusive na nossa greve, que nós não chegamos a fazer, ou melhor, fizemos um dia de greve, nós colocamos um em cada lugar, né? Justamente para ser coerente com aquilo que nós estamos reivindicando. Colocamos mais gente trabalhando em plantão de sábado e domingo do que a empresa costuma colocar, justamente para ser coerente com aquilo que nós reivindicamos junto à CETESB, junto à Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Marquito, existe um aspecto que a população, muitas vezes, ela reclama da empresa, mas entre a reclamação da empresa ser procedente ou não, tem um sindicato, que no meu entendimento é o que representa a categoria profissional. E a gente observa muitos problemas gerados pela Sabesp, muitos problemas pela CPFL, ainda mais agora com essa tal de CIP, né, que é uma decisão da ANEEL, com relação à cobrança de iluminação pública, que desde abril também vem na conta de luz, mas a gente observa muitos problemas, muitas ruas sem iluminação. A prefeitura já falou que a empresa, que foi a CPFL Serviços, que acabou ganhando a licitação, uma empresa advinda também da CPFL, mas com outro CNPJ, que vai fazer serviço, ainda não conseguiu dar resposta à população, ou seja, muitos locais ainda sem iluminação. Ou seja, o que a gente pensa que vai melhorar, mesmo pagando os impostos, não tem uma melhora visível. É verdade. Essa regulamentação, determinação da ANEEL já vem de algum tempo e agora finalmente chegou a hora de implantar. Na verdade, o sindicato é contrário a isso, né? A vida toda, a empresa que detinha a concessão por parte do município atendia a iluminação pública também. Foi assim no tempo da Light, foi assim no tempo da Eletropaulo, né? E mesmo com a CPFL, e agora mudou essa determinação da ANEEL, faz com que a prefeitura, ela se responsabilize automaticamente pela iluminação pública. Ela pode tanto contratar a mesma empresa concessionária, como outra que fizer a licitação. Mas me parece, Douglas, e aí você como um dos representantes da sociedade na Câmara, eu acho o seguinte, é preciso montar uma comissão fiscalizadora junto à empresa e exigir no contrato algumas coisas, como por exemplo, a manutenção. A manutenção ela não pode ser apenas corretiva, ela tem que ser uma manutenção que preveja se vai ter problema ou não, né? Uma manutenção preventiva, né? Isso não tem há muito tempo. Então é preciso isso, é preciso ver tarifa, é preciso, no meu entender, envolver a população na comissão, criar uma comissão para acompanhar isso, porque senão nós vamos ficar. E a CPFL já cria um outro CNPJ para aparecer como empreiteira, na verdade. Na realidade é a mesma empresa, apenas... É a mesma empresa com CNPJ diferente e que trata disso, inclusive não quer que o nosso sindicato os represente. Diz que quem representa esses trabalhadores é a construção civil. Ou seja, não tem a mínima, sabe, não tem o mínimo fundamento uma coisa como essa. E já não quer justamente por conta disso. Porque sabe que nós vamos pegar e acompanhar de perto. Marquito, eu me comprometo publicamente, até nós estamos num mês de recesso, mas é até bom explicar para o telespectador, o recesso significa a suspensão das sessões da Câmara, mas a Câmara funciona normalmente. Então, eu vou marcar um dia para ir no seu sindicato, né, aproveitar e fazer uma visita para o nosso amigo Sandro Tadeu, a sua equipe, e eu vou pegar esses dados para ver uma forma de a gente ver se já existe essa comissão, ou se não, para criar e até escolher alguém da sociedade que possa fazer parte e acompanhar. Eu me comprometo publicamente e depois a gente dá satisfação à população da cidade de Santos. Eu tenho a pergunta do Josivan Oliveira do Jabaquara, mas só rapidamente para a gente ficar no sindicato, eu estou vendo aqui na pauta que também existem momentos de lazer entre os sindicalizados, né? Que é um número. Quantos sindicalizados hoje existem no hoje nós temos cerca de 2.300. Nossa, um número significativo. E nós temos algumas fotos de eventos lá dos sindicatos urbanitários. É possível colocar essas fotos? Porque o Marquito comente que festas são essas, se costuma ter mensalmente. Ali é o quê? Não é no sindicato. Não, ali é a Amália, no Cunha Moreira. Nós fizemos um convênio lá, só para esse momento, né? Sim. O Cunha Moreira cedeu para a gente
e também o clube, o 11 do Marapé, para que nós fizéssemos jogos de malha e bocha. Malha que já teve mais espaço em Santos, né? Já teve mais espaço, já era mais praticado, né? O Cunha Moreira ainda mantém esse espaço aí, uma bom. tradição. E como nós temos aposentados, que são, esse foi o chamado torneio de inverno, entre aposentados. Tem aposentados que são sócios do Cunha Moreira, sócios do 11 do Marapé. Sim. Então eles cederam espaço para a gente fazer esse torneio lá. Ah, esse é o Aí, Cunha Moreira. Cunha Moreira. Isso é diretoria? Ou... Não, algumas das pessoas que participaram. Tá, mas E são dos na sindicatos. ponta, são sindicalizados, são Tá. sócios. Algumas das pessoas que compareceram no dia, foi na semana passada. Tá. E vocês costumam Dia fazer algum 27. evento assim mensal? Sim, aí teve, mensal não, isso a gente faz por ano. Sim. Né? Faz um torneio de inverno com alguns aposentados que se inscrevem. Fazemos também torneio de futebol, campeonato de futebol society. Já estamos na 4ª ou 5ª edição. Ótimo. E esse ano foi um festival, na verdade, quer dizer, foi todos os clubes, todos os times inscritos, e foi uma festa muito bonita. Aí no finalzinho rola um churrasquinho, entrega do troféu, e é onde acontece a confraternização dos associados. Eu não sou associado, né? Porque eu sou jornalista, mas eu posso aparecer lá no churrasquinho? Será um prazer, Opa! inclusive, você ir. Aí eu gostei. Marquito, o Josivan Oliveira do Jabaquara acabou de ligar no 3041-6777. Embora não seja da sua área, você poderia tentar explicar por que pagamos tão caro a gasolina, sendo que a refinaria está ao nosso lado? Essa é uma pergunta que sempre se impõe. As pessoas não entendem. Por exemplo, semana passada, até para colaborar com o meu telespectador, eu fui para São Paulo, meu carro é flex. E lógico, eu sabendo que era mais barato, eu estava com meio tanque, eu subi, deu tranquilo. Eu paguei, não preciso mentir para o meu telespectador, eu paguei 1,67 no álcool. Eu até falei para o cara assim, pode encher de álcool. Tipo, São Paulo. 1,67 em São Paulo. Aqui o mais barato que eu encontro é 1,99. Ou seja, quase R$2. E aí essa pergunta do telespectador até procede. Né? E aqui a refinaria do lado, por que a gente não paga tão caro? Como é o nome dele? Josivan? É, Josivan. Josivan, vou ficar te devendo. Eu também gostaria de saber, vou até procurar saber. Eu vou pedir até para a produção levantar isso. Eu não sei te explicar não, infelizmente. Talvez, aí é uma resposta que paira na minha cabeça nesse momento. É a grande concorrência de postos de combustíveis em São Paulo. Se você pegar uma avenida, aquela, inclusive a Ricardo Jafé, vai ver o que tem de postos de gasolina. Então, a concorrência é grande. Pode ser, porque o valor da gasolina e do álcool, ele não é taxado, ele não é fixo. Ele tem uma variação de posto para posto, né? Pode ser, quer dizer, a livre concorrência também no mercado. Pode ser, a explicação esteja aí também, talvez. E o lucro do dono do posto de gasolina é justamente nesses centavos. E lógico que ele comercializa 15 mil litros, 30 mil litros. Muito. É aí que ele tem o lucro dele. É verdade. Vamos fazer o seguinte, está na hora de chamar o intervalo comercial. Tem mais perguntas. Nós estamos conversando com o Marquito, o presidente do Sindicato dos Urbanitários. Depois do intervalo, as perguntas continuam aqui no Hora Geral. Eu volto já.